Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um trabalho doutrinário da Casa da Esperança, nessa modalidade dos trabalhos virtuais. Que Deus, na sua infinita bondade, derrame bênçãos de paz, de saúde sobre todos os filhos, toda a humanidade, todos nós que nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus. Que essa luz amorosa alcance todos os corações, consolando a todos os aflitos. Então, vamos fazer a leitura do Evangelho para a reflexão dessa noite. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, suave, e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que Jesus quis dizer: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é uma obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Hoje, dando sequência ao estudo do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos ter a colaboração da nossa querida companheira Mônica Cerqueira, que vai nos trazer uma reflexão para o capítulo 33 do referido livro, O Apelo Divino. Seja bem-vinda, Mônica, que Jesus lhe ilumine e que você tenha muita clareza na sua fala. Boa noite, meus amigos. Que a espiritualidade maior possa nos orientar nessa noite, nos inspirar em mais esse trabalho. Eu me sinto muito feliz em poder compartilhar com vocês o estudo desse capítulo, o capítulo 33, do livro Jesus no Lar, o Apelo Divino. Esse capítulo, ele nos traz uma lição extremamente encorajadora e oportuna para esse momento que nós estamos vivendo. Podemos iniciar nos atendo ao título do capítulo, o apelo divino. Vamos começar trazendo o significado dessa palavra central, apelo, E apelo, poderíamos dizer que apelo tem alguns sinônimos. Apelo pode ser chamamento, apelo pode ser um pedido de auxílio, apelo pode ser juridicamente o recurso de uma sentença. Então, traremos o seguinte, alguns exemplos dos diversos significados de apelo. O apelo chamamento, nós podemos citar Mateus no seu capítulo 11, no versículo 28, quando ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, isso é um chamamento. Venham a mim, todos vós os cansados. Apelo pedido de auxílio, encontramos um exemplo em Lucas, no seu capítulo 22, versículo 42, quando Jesus diz o seguinte:
Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Então, esse é um pedido de auxílio de Jesus ao Pai. No terceiro significado da palavra apelo, quando trouxemos apelo como recurso de uma sentença, ou seja, um recurso que é cabível contra a decisão de um juiz, nós podemos trazer o exemplo de Lucas, no seu capítulo 23, versículo 34, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. É como se Jesus estivesse solicitando ao Pai que revisse, que perdoasse a humanidade, porque embora ela tivesse tomado aquela atitude em relação à sua crucificação, elas não sabiam de fato, de verdade, o que elas estavam fazendo. Ao longo da leitura desse capítulo, que agora vamos comentar, apelo pode ser compreendido também como um chamamento, um pedido, mas também como uma convocação. E talvez convocação seja o mais adequado para definir o sentido de apelo nesse capítulo. O texto inicia-se da seguinte maneira: reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o Senhor, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sublime: Amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. É como se nós hoje pudéssemos ouvir essa mesma pergunta. Estão à procura do sol? Estão à procura da luz? Estão querendo sair das trevas? A arma é o amor. É isso que Jesus nos diz no início desse capítulo. É preciso armar-se de amor para vencer a grande batalha da luz contra as trevas. Mas como armar-se de amor? Como armazenar amor para essa batalha? E ele nos responde aí nesse trecho mesmo: para armazenar amor no coração é indispensável ampliar as fontes de piedade. Piedade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, que a piedade é irmã da caridade, essa caridade que nos conduz a Deus. E o que é que Jesus está nos solicitando? Ampliar as nossas fontes de piedade. O Evangelho continua nos orientando: deixai o vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. Então, ampliar a fonte de piedade é deixar o nosso coração enxergar a miséria do outro, é fazer com que o nosso coração se enterneça com o sofrimento dos nossos semelhantes. Isso é ampliar a nossa fonte de piedade. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos alerta que Jesus é o Salvador do mundo, mas que ele não vai libertar a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhes procuram recursos salvadores. Então, sozinho, Jesus não fará isso que nós esperamos para o planeta. Nós temos a nossa contribuição para a modificação da situação que vivemos. Então, a gente vive um momento de muita dificuldade. E nesse momento de tanta dificuldade, nós estamos sempre implorando o auxílio da espiritualidade, né? Pedindo a Deus que nos proteja, que nos alivie de tanto sofrimento, que possa fazer com que a situação tome uma diretriz mais promissora no sentido de ser resolvida. E aí nós precisamos, nesse momento, nos perguntar, né? Qual é a contribuição que a espiritualidade está esperando de cada um de nós para que tudo isso melhore? O que é que eu posso fazer nesse momento para que essa situação possa ser modificada? Qual é a missão que me cabe? Qual é a tarefa? Qual é o trabalho para mim
nessa hora de tanta aflição. Nesse texto, Jesus nos traz de uma maneira muito amorosa um cardápio de possibilidades para os nossos trabalhos, né? É como se ele dissesse para cada um de nós, olha isso aqui, olha aquilo dali, tudo isso é trabalho, né? Vai, faz desse jeito, né? Faz a sua parte, que tudo se resolverá, né? Vejamos assim, acompanhando o texto, algumas convocações de Jesus, né? Ele começa dizendo o seguinte: compadeçamo-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Quando ele nos diz compadeçamo-nos dos príncipes, entendamos aqui como príncipes aqueles que ocupam posições de comando, aqueles que exercem algum tipo de poder sobre outros. Nós precisamos sim nos compadecer dos príncipes, dos poderosos, daqueles que, por vezes, inebriados por esse poder, eles cometem ações bastante equivocadas que prejudicam um grande número de pessoas. É muito difícil quando estamos na posição dessas pessoas prejudicadas pelo uso indevido desse poder. É muito difícil, mas nós precisamos nos compadecer desses seres, desses espíritos, desses homens que ocupam posições que poderiam sim modificar muita coisa e de repente não o fazem. Em outro momento, Jesus também nos convoca a ajudar os escravos. Ele diz que quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Então, o que é que o Mestre está nos solicitando? Ele está nos alertando que nós precisamos ajudar a todas as pessoas que se sentem escravizadas. Quais são os escravizados de hoje? Tantos, somos todos nós, escravizados pelo dinheiro, escravizados pelo poder, escravizados pela aparência, né? Escravizados pela beleza, né? Estamos sempre escravizados por alguma coisa. E nós precisamos nos lembrar da passagem do Evangelho quando somos alertados que não podemos servir a Deus e a Mamon. Então precisamos ter cuidado com o que valorizamos, né? Valorizamos o dinheiro, valorizamos o poder, valorizamos a aparência. O que é que nós estamos priorizando na nossa vida hoje, né? Essas prioridades podem nos levar a sofrimentos muito grandes. A pandemia nos tem ensinado muito, inclusive a rever as nossas prioridades, né? Alguns se perderam muito na inconformação em função de não conseguir levar a termo as suas próprias prioridades. Então Jesus nos busca nesse momento e nos orienta a ajudar as pessoas que estão escravizadas por alguma coisa. Em seguida, continuando o texto, Jesus nos pede que auxiliemos a criança. E ele nos diz que a erva tenra pode ser crestada antes do sol do meio-dia. A erva tenra pode ser queimada, né? A criança deixada sem auxílio, a criança que precisa de auxílio e que é ignorada, ela pode ser queimada antes de florescer. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que é uma divina caridade ajudar uma criaturinha abandonada, livrá-la da fome, do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. E ainda nos alerta que quem estende a mão a uma criança abandonada está sendo agradável a Deus. Então aí é mais uma sugestão do Mestre: caridade para que a criança não se perca no vício. Sempre existe, em algum ponto da nossa trajetória, uma criança necessitada do nosso auxílio, necessitada da nossa orientação, do nosso afeto, da nossa proteção. Então nós podemos sim modificar a trajetória de uma criança com nosso exemplo, com nosso apoio. Precisamos sempre, né, ter consciência de que a criança que está ali, necessitada de auxílio, ela vai ser o homem de amanhã. E ela pode se transformar no homem de bem
que fará tanta diferença na regeneração desse planeta. Então, cabe a nós auxiliar, direcionar essa criança para um caminho melhor. E Jesus continua, né? Amparemos o velhinho. Nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. Existe um esclarecimento de Joana de Ângeles que ela diz que a velhice ela se apresenta quando o indivíduo se considera inútil, quando o indivíduo ele começa a experimentar um desprestígio em função de uma sociedade preconceituosa. Ela acrescenta que essa sociedade elabora conceitos de vida baseada apenas nas questões materialistas, nas questões hedonistas, quer dizer, na busca do prazer. Então isso é muito complicado na velhice. É difícil demais envelhecer. Como é difícil reconhecer as nossas próprias limitações. E a velhice nos traz essa realidade das limitações. Então você imagine que, como se não bastasse a limitação natural que a idade impõe, quando surge o desamparo, quando surge o abandono. Então Jesus nos solicita amparo ao velho. Então a gente precisa amparar os velhos de casa, os nossos pais, os nossos avós, mas nós precisamos também levar auxílio àqueles velhinhos que hoje, distantes, desamparados pela própria família, se encontram em lares de idosos. Então é como se Jesus nos dissesse: há trabalho para todos, amparem os velhinhos. E ele continua dando mais ideias nesse cardápio para as nossas tarefas de dia a dia. Ele nos diz: estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. O que é que ele está nos pedindo? Caridade para com os criminosos. É fácil? Não é. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que deveis a esses de quem vos falo, ou seja, os criminosos, o socorro de vossas preces, a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra, a morte que se lhe aflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que devemos falar, né? O Evangelho nos solicita pensar no nosso modelo, Jesus. O que diria Jesus sobre esse criminoso? Com certeza haveria de lastimá-lo e de considerá-lo um doente, consequentemente um necessitado. É dessa maneira que Jesus nos solicita que estendamos as nossas mãos fraternas também aos criminosos que encontramos ao longo da nossa estrada. O texto continua e Jesus nos pede agora: ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível dos círculos humanos e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. De fato, nós nunca sabemos o esforço que uma pessoa faz para ter um comportamento irrepreensível. Então nós precisamos ajudá-lo a se manter nessa conduta. Nós precisamos ajudá-lo a tornar essa conduta verdadeira na vida dele. Porque às vezes essa conduta ela não é totalmente verdadeira. É uma tentativa do nosso irmão de parecer irrepreensível. Ele está tentando parecer irrepreensível. E é tão interessante como por vezes, ou muitas vezes, nós ficamos observando a pessoa que tem uma boa conduta, uma conduta irrepreensível, nós ficamos ali pensando, poxa, torcendo às vezes de maneira muito equivocada para que essa pessoa dê sinais de fraqueza. Eu preciso observar, né, fulano, porque ele me parece tão irrepreensível, não é possível que ele não tenha um defeito. E aí eu fico ali, né, mas assim, quase que desejando que ele demonstre qual é o defeito
um defeito que ele tenha. E Jesus nos solicita que a gente precisa ajudar a ele continuar nessa conduta da irrepreensão. Mais adiante ele nos pede: amparemos quem ensina, amparemos quem ensina. E nos alerta que os mestres, eles são sempre torturados pelas suas próprias lições, né? Ou pelas lições que transmitem aos outros. Dona Ivone Lara, a primeira dama do samba, ela tinha uma frase, né, que pode nos esclarecer, né, sobre essa nossa necessidade, porque ela dizia que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende o que ensinou. É esse o objetivo. Então, quando Jesus está a nos solicitar amparo para quem ensina, ele está nos querendo dizer que às vezes, para essas pessoas que estão fazendo esse papel de mestre, de professor, é muito doloroso, porque às vezes elas estão lutando ali contra a própria natureza para ensinar, para falar sobre uma coisa que elas ainda não têm domínio, que elas ainda não praticam de maneira total, verdadeira. Então, o Mestre Jesus nos pede que amparemos aos mestres, aos que ensinam. Solicita ainda: socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire uma pesada responsabilidade diante do Eterno. Se estamos aqui aprendendo, cada dia mais nos esclarecemos a respeito do significado da vida, do significado de estar encarnado, do nosso papel diante dessa humanidade. Quanto mais sabemos sobre isso, mais temos responsabilidade diante da vida eterna. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48, o Evangelho nos diz: porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. Não podemos nunca esquecer disso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Tenhamos atenção nesse ponto. Jesus também nos pede, nesse texto, fortaleçamos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos nós. Então, os bons, eles precisam do nosso incentivo, precisam da nossa prece, do nosso encorajamento, para que eles não desanimem. Não é fácil, né, ser bom, ter atitudes boas, né, procurar fazer o bem nesse planeta de prova e expiação, nessa humanidade que somos nós. Não é fácil, né? Em algumas situações, ser bom, tentar fazer o bem, dá um sentimento de como se remasse contra a maré. Então é por isso que Jesus nos pede que fortalecemos aquele que está no caminho do bem, incentivemos aquele que está no caminho do bem. Esse é o nosso papel. Mas ele nos pede também que ajudemos o mal e alerta que o espírito endurecido, ele pode se fazer ainda mais perverso. Então, oremos pelos espíritos endurecidos. Isso é muito difícil. Hoje a gente vive situações, momentos que algumas notícias, algumas situações chegam até nós e nos assombram pelo nível de maldade que ainda existe nessa nossa humanidade, né? Então, o que Jesus está nos solicitando aqui é exatamente isso. Oremos por esses espíritos endurecidos para que se possa abrandar um pouco o coração desses seres. A nossa oração ajuda, com certeza. Jesus continua e nos pede que nos lembremos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. Ele diz que a dor, quando incompreendida, transforma-se numa fogueira de angústia. E quem são esses aflitos? São aflitos de toda sorte. Quais são essas dores? São dores de todo tipo. São dores físicas, são dores emocionais, são dores espirituais. Nós vivemos no planeta ainda no momento de prova e de expiação. A dor
ainda predomina. O que é que nós não podemos? Julgar a dor do outro. Jesus nos pede que abracemos fraternalmente a dor do outro, né? Não julguemos a dor. A dor é uma coisa muito individual. A minha dor é muito diferente da dor de cada um de vocês. Aquilo às vezes que para mim é uma dor muito grande, para alguém não é tão grande assim, né? Então a dor é uma coisa individual. A gente precisa abraçar a dor do outro, abraçar o outro fraternalmente na dor dele, sem julgamento. A gente precisa fazer isso para que essa dor talvez não se transforme em angústia, em desespero e que às vezes nos levam a situações muito piores. É o que nós temos visto hoje no planeta, né? Nós temos um filme hoje, uma propaganda do Médicos Sem Fronteira, e ele traz 2 frases que podem servir muito para a nossa reflexão, podem virar um mantra para a gente, né? Uma parte lá do que eles falam diz o seguinte: toda dor deve ter alívio e toda vida deve ser salva. Então, toda dor deve ter alívio. A gente não pode se esquecer isso. Todo irmão com dor precisa ser abraçado fraternalmente. Não importa qual é a dor dele. Se foi ele que causou a própria dor, não importa. A gente não precisa pesquisar qual foi a dor, o que é que está causando aquela dor. A gente precisa abraçar fraternalmente o irmão em dor. A gente precisa compreender a dor. E por último, ele nos faz uma convocação muito importante. Ele nos pede que auxiliemos as pessoas felizes. Ele nos diz que a tempestade costuma surpreender com a morte os viajantes desavisados. Auxiliemos as pessoas felizes. Mas a gente sabe, o Evangelho nos diz, a felicidade não é desse mundo. Então quem são esses felizes que Jesus nos convoca a auxiliar? Hoje o que não falta é gente feliz. Nas redes sociais, por exemplo, somos todos felizes nas redes sociais. Mas o que é que está condicionando essa nossa felicidade? O que é que está gerando essa felicidade? É isso mesmo, felicidade? Felicidade é poder, felicidade é aparência, felicidade é dinheiro, né? Felicidade que Jesus nos fala está muito longe disso. Então, quando ele nos pede que auxiliemos as pessoas felizes, ele está nos pedindo que olhe para esses que pensam que a felicidade é desse mundo e que às vezes eles se enrolam em grandes dificuldades e aí as tempestades vêm e os felizes às vezes se suicidam. É muito complicado. No texto, lá no alerta final, eu chamei de alerta final, quando ele coloca o seguinte, que enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital para o doloroso, para os doentes de toda sorte. Né? Somos nós, os doentes de toda sorte, que estamos vivendo nesse grande hospital hoje que é a terra. Ele nos diz que sem a lâmpada da compaixão fraternal é impossível atender a essas convocações. O que é compaixão fraternal? O que seria essa compaixão fraternal? Ter compaixão é enxergar o outro como extensão de si mesmo. Enxergar o outro como irmão. Compaixão fraternal. Se preocupar com a dor do outro. Acalentar o outro, abraçar o outro. Então, nós precisamos urgentemente, para modificar a situação que nos encontramos nesse planeta, ampliar as nossas fontes de piedade. E Jesus, ele nos deu um cardápio bastante completo, e eu diria que um cardápio fácil, no sentido de que todas essas coisas que ele nos convoca a fazer, estão aí, estão no nosso dia a dia, estão ao nosso alcance. Né? E o texto termina de uma maneira muito bela, numa prece, onde Jesus suplica a Deus,
suplica ao Pai socorro e luz, paz e esclarecimento. E ele suplica isso para todos nós, ricos, pobres, senhores, escravos, sábios, ignorantes, os bons, os maus, os grandes, os pequenos. Ele suplica luz e socorro, paz e esclarecimento para todos nós. Então, meus amigos, as oportunidades de transformar as coisas à nossa volta, elas se apresentam a todo momento na nossa vida. Precisamos descobrir qual é a tarefa que está a nosso alcance hoje, aquela que está pertinho da gente nesse exato momento. Que possamos então seguir em paz, e cumprindo os nossos deveres. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e que tenhamos uma boa noite. Muito obrigada. Vamos agradecer a Mônica pelo trabalho apresentado, pela reflexão trazida, pela mensagem de esperança, e elevar o nosso coração e o nosso pensamento a Deus, rogando a bênção misericordiosa para todos os corações em aflição, que a mensagem do Evangelho encontre aconchego em nossos corações, que possa frutificar através de pensamentos elevados e ações dignas, ações cristãs verdadeiramente. Que Deus nos proteja e nos fortaleça, nos dê uma boa semana de trabalho, de dedicação. Vamos nos preparar para recebermos as bênçãos da energia trabalhada pela prece, na movimentação, na dinâmica magnética do passe à distância, que os nossos corações estejam receptivos a acolher essas energias e depois exercitarmos a projeção do nosso carinho, do nosso afeto, através do abraço virtual, fechando os nossos olhos, abrindo nossos braços e acolhendo a energia, acolhendo os companheiros num abraço fraterno, na esperança de que dias melhores hão de vir, onde voltaremos a nos encontrar e aconchegar os irmãos no nosso peito com muito amor, muito afeto e num aperto carinhoso e amoroso. Que Jesus nos abençoe e dê uma boa noite a todos. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.